Informação especializada, influente e confiável. Podcast MIT Technology Review Brasil. Olá, eu sou o André Miceli e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje eu, Rafael Coimbra e Carlos Aros vamos falar sobre um controverso programa de vigilância dos Estados Unidos que vem sendo discutido e a gente sabe que pode acabar servindo de referência para o restante do mundo. Vamos entender o que é a Seção 702. Antes da gente começar, quero dizer que esse podcast é um oferecimento do SAIS, líder em Analytics, e também fazer aquele convite semanal, convite para você entrar para a nossa comunidade lá em www.mittechreview.com.br/assine. Rafael Coimbra, me conta o que é a Seção 702 e quais são as principais preocupações levantadas pelos críticos, especialmente em relação à coleta de dados de cidadãos americanos sem a necessidade de um mandato. Ô André, parece que eu tô revendo um filme, né? O filme lá do escândalo do Edward Snowden, de 2013 lá com a NSA, que ainda existe a agência, uma das agências de segurança e vigilância dos Estados Unidos, porque essa seção 702, ela tá dentro da Lei de Vigilância de Inteligência Estrangeira, em inglês é a FISA. É uma lei que foi criada lá em 2008 e aí de tempos em tempos ela é renovada e ela está para ser renovada agora neste fim de ano. E aí tem uma polêmica. Por quê? Porque você tem, de um lado, as agências de segurança dos Estados Unidos querendo ampliar o poder dessa seção ou dessa lei que permite, por exemplo, a FBI, a CIA, a monitorarem pessoas consideradas perigosas. A gente está falando aqui, em tese, de terroristas, de narcotraficantes, mas a grande questão, a grande polêmica por trás disso é como é que você investiga cidadãos norte-americanos, no caso, não deveria ser permitido isso. A ideia é que essa lei, essa aplicação seja fora dos Estados Unidos, mas como é que você monitora possíveis criminosos se eles eventualmente têm relações com pessoas que moram nos Estados Unidos, né? Suponha que haja lá um traficante aqui no Brasil se comunicando com uma pessoa nos Estados Unidos. Como é que você vai monitorar meia informação? Ou será que o ponto de investigação vai começar do brasileiro ou do norte-americano? Então existe uma polêmica, por quê? Porque ela dá amplos poderes, como você falou, não tem que ter mandado, então a autoridade decide, o FBI decide fazer uma investigação e ela começa a monitorar eletronicamente tudo que tem de informação digital, sobretudo, daquela pessoa que está num outro país que não os Estados Unidos. Isso, por sua vez, pode, né, o temor dos críticos é, olha, isso pode estar interferindo no direito à proteção dos dados, né? Você está invadindo a privacidade de alguém, portanto, não deveria ser assim. Você deveria ter algum tipo de controle, algum tipo de permissão só se houvesse, por exemplo, provas mais concretas, indícios mais concretos de que aquela pessoa precisa ser investigada. Então, o que está hoje em discussão é se você mantém, se você amplia os poderes ou se você coloca ali um pé no freio e faz com que haja, de alguma forma, um equilíbrio entre, óbvio, a proteção. A gente não está aqui discordando do ponto de vista da segurança. Acho que todo mundo quer estar seguro, quer estar protegido de possíveis riscos. Por outro lado, as pessoas também não querem se sentirem vigiadas o tempo inteiro, saber, será que eu estou sendo monitorado? Será que minhas informações... Quem tá checando a minha informação e com que motivo? O argumento ele é válido, mas a gente já viu, como eu falei no início da minha fala aqui, o caso lá da NSA em 2013, o escândalo do Edward Snowden. Inclusive, havia programas com grandes empresas norte-americanas, o PRISM, que algumas grandes empresas de tecnologia davam acesso à NSA, a agência lá de vigilância, para usar informações, como se tivesse ali uma porta de entrada no computador, no dispositivo de qualquer pessoa, e as autoridades coletavam essas informações sempre com esse argumento da segurança. Segurança é importante, mas proteção de dados também. E aí o equilíbrio é o que está em jogo. Carlos Aros, em termos práticos, fora essa questão do Snowden,
Como foi que as agências de inteligência utilizaram a seção 702? A gente tem exemplos de exageros. O que já aconteceu até agora? No começo, quando havia um uso indiscriminado dessa possibilidade de monitoramento, e vamos ser honestos também, tecnologias que permitiam menos precisão do que a gente tem hoje, algo em torno de algo em torno de 4 milhões, 3 milhões e meio de cidadãos norte-americanos estavam sendo investigados, estavam sendo monitorados junto dessa investigação de cidadãos não norte-americanos, né, estrangeiros, que é o objetivo dessa seção 702. Um projeto que é classificado como estratégico, e aí tem um relatório que foi publicado há pouco tempo pelo Conselho de Supervisão de Privacidade e Liberdades Civis. E é um relatório extenso, ele tem quase 300 páginas, etc. E ele mergulha nesses números, mergulha na evolução do uso dessa seção 702 pelas autoridades norte-americanas, dentro do que está estabelecido pela Lei de Vigilância de Inteligência Estrangeira, mas os números eles chamam a atenção. Apesar de ser algo estratégico, ainda hoje, algo em torno de 200 mil cidadãos americanos são monitorados única e exclusivamente porque eles tiveram algum tipo de contato com um estrangeiro. E aí eles passam a entrar no bojo desse monitoramento, sem que exista efetivamente uma leitura sobre qualquer risco que esse cidadão americano, que essa pessoa possa oferecer para o país. E aí tudo isso fica num campo bastante cinzento. O grande ponto do excesso se dá pelo número de informações que podem ser acessadas, pela extensão do monitoramento e pela incapacidade do cidadão entender o que está sendo feito com ele. O cara entra numa peneira, passa a sofrer um escrutínio, tem a sua comunicação, os seus dados, as suas movimentações, e hoje tudo é feito por meio digital, observados, analisados, catalogados, com lente de aumento por agências como o FBI, por exemplo, e ele não tem ideia de que isso está acontecendo. Ao mesmo tempo, os relatórios, esse relatório que eu citei e outros que surgiram aí no noticiário para embasar a decisão, ou o ponto de vista, não a decisão, mas o ponto de vista daqueles que defendem mais uma renovação, né, foi lá em 2012, depois 2017, e essa agora é 23, 24, dessa seção 702, esses relatórios eles mostram uma evolução importante, não só do ponto de vista tecnológico, mas da metodologia empregada para esse monitoramento. E aí qual é o argumento? O argumento é que os estrangeiros passam a ser monitorados com mais eficácia e há uma invasão menor da privacidade dos cidadãos americanos. Então, o argumento é sempre a segurança nacional. E aí inclui nesse pacote dizer que até mesmo para proteger um cidadão norte-americano, outro cidadão norte-americano precisa estar sendo monitorado porque ele pode levar a algum tipo de risco. A grande questão aqui é que é um cheque em branco, né, para que essas agências, e aí o Rafa citou os episódios todos, e eles são emblemáticos, e a gente está falando de alguns anos atrás. Imagina hoje com o avanço tecnológico. Existe a possibilidade de se levantar qualquer tipo de informação sobre uma pessoa. Então é um cheque em branco. As agências, sobretudo as instituições de liberdade de imprensa, dos direitos civis e etc., têm levantado a voz para dizer que há excessos e que é preciso moldar e mudar o texto. Ele já não faz sentido em 2023 como fazia talvez lá em 2012 e até mesmo antes disso, mas o grande ponto é os excessos que são cometidos, eles se dão em um nível tão profundo, André, que nós não somos capazes de dizer exatamente o que está ali. E é justamente esse o ponto que levanta a bandeira de sinal de alerta. Porque se eu não consigo saber qual é o limite desse monitoramento, eu só posso supor que não há limite para esse monitoramento. Portanto, todo cidadão pode ter um alvo marcado na sua testa
e a partir daí ele pode ser investigado, única e exclusivamente porque acessou uma página, trocou mensagem com alguém, sabe-se lá quem, e pronto, ele passa a entrar nesse pacote. Fora aqueles que fazem parte de movimentos ativistas e etc., que entram no outro grupo e passam também a ser monitorados. Mesmo que você não seja alguém ativo dentro desses grupos, o fato de você demonstrar algum tipo de simpatia e estar perto desse grupo, você já entra também nesse pacote. Então, é algo bastante sensível. E o excesso se dá justamente pela falta de transparência. E esse é o grande debate hoje. Mas eu insisto, os relatórios que têm sido publicados tentam trazer uma visão bastante otimista, mostrando que as agências aprenderam com os erros do passado e estão se moldando. Agora, se dá para a gente acreditar nisso, acho que falta transparência para que seja crível essa história. Rafa, por que organizações da sociedade civil, como, por exemplo, a Wikimedia Foundation, elas se opõem fortemente à renovação da 702 nesse formato? Me parece claro que algo precisa existir, que uma discussão ampla precisa acontecer para que haja um norte mais bem estabelecido daquilo que a gente tem atualmente. O que, na sua opinião, pode ser feito para melhorar essa ideia? Como as organizações da sociedade civil estão se comportando diante disso? Então vamos lá, André. Especificamente no caso da Wikimedia, o que acontece? A Wikipédia é uma enciclopédia coletiva global. Então, em tese, as pessoas do mundo inteiro se sentem no direito de, se quiserem contribuir de alguma forma, elas podem ir lá e ajudar a construir aquele conteúdo, seja com texto, seja com código. Existe ali uma democracia global, vamos dizer assim. O que acontece? No momento em que você se sente vigiado, no momento em que você sabe que tem alguém, né, um Big Brother da vigilância sobre você, talvez, dependendo do assunto, dependendo do código, dependendo do que você estiver bolando ali, a pessoa, esse é o argumento da Wikimedia, a pessoa pode se sentir inibida. Então começa a haver uma autocensura. Isso é muito comum, não só nesse caso, mas nós observamos isso em países que são autoritários, em que as autoridades dizem, não, faz o que você quiser, mas a gente está de olho. Então, e se a gente achar que você não está seguindo na linha que a gente quer, você vai ser punido de acordo com as leis que foram estabelecidas aqui. Então, existe uma vigilância que ela, como você bem colocou, né? A gente está aqui tentando obter a vigilância que proteja o cidadão e não a vigilância que iniba as pessoas, porque você não sabe, de certa forma, o que está acontecendo. Como eu acho que isso pode ser resolvido? Isso pode ser resolvido, primeiro, com esse debate, mas dá para usar, o Aros estava falando da quantidade de inteligências, né, de novas tecnologias, de novas ferramentas. Eu acho que dá hoje em dia para você fazer buscas, pesquisas, esse tipo de vigilância, para simplificar aqui, usando outras ferramentas que surgiram. Então, da mesma maneira que se gera muito mais informação, eu acho que já dá para as autoridades fazerem investigações preliminares que não envolvam essa interferência toda, sabe? Essa vigilância em que você tem abertura de... né? Antigamente você podia olhar um e-mail, hoje em dia você tem acesso a muito mais informações. Será que não dá para fazer algo preliminar e aí, a partir de indícios, sim, dar esse passo a mais e não já começar do zero com essa supervigilância? Eu acho que existem ferramentas hoje. O que me preocupa, André, é que, ao mesmo tempo em que a gente está falando desses avanços tecnológicos dos últimos 10 anos, para pegar o caso Snowden para cá, a questão vai aumentar ainda mais, porque a gente já está entrando agora numa era de inteligência artificial em que a gente vai ter vigilâncias de câmeras, por exemplo, analisando o tempo inteiro coisas. Eu estou falando aqui de uma inteligência artificial generativa multimodal. Então, da mesma maneira que o que você escreve hoje deixa traços, o teu comportamento nas redes sociais deixa algumas informações. Em algum momento, esse excesso de vigilância, eu não estou falando nem das autoridades de segurança, não. A gente vai ter câmera em tudo que é lugar. Você tem hoje biometria na palma da tua mão com o seu smartphone. Você tem câmeras em lojas, em espaços públicos. Quando você combina esse
poder de captura de informação e, mais do que isso, de análise, porque se você pluga essas informações de vídeo, de áudio, estou aqui falando quase de uma vigilância tridimensional, se você pluga isso numa análise de inteligência artificial, você começa a estabelecer padrões, modelos e uma possível vigilância ainda muito mais invasiva. Você vai estar virtualmente sendo monitorado o tempo inteiro em todo lugar. E, ao mesmo tempo, eu acho que isso pode ser a saída nesse caso. Você pode, talvez, anonimizar, estou aqui olhando um pouco mais para o futuro e especulando, né? Mas imagina que você comece a identificar padrões terroristas de pessoas andando, fazendo determinadas coisas, em que você anonimize isso, ou seja, você não entre no nível de detalhe daquela pessoa, mas você identifique um padrão. Olha, esse padrão aqui é considerado um padrão suspeito, vamos investigar. Talvez a inteligência artificial, nesse nível, possa ajudar as autoridades, em algum momento, a facilitar, a filtrar e a direcionar melhor essa vigilância e fazendo com que ela, então, não seja tão excessiva. Carlos Aros, a gente sabe que a GDPR e as visões que tanto a Europa quanto os Estados Unidos têm do mundo digital, especialmente, mas, enfim, da sociedade em geral também, é que isso acaba impactando o Brasil, tanto do ponto de vista de comportamento quanto de legislação e políticas públicas. Como você acha que, nesse caso especificamente, o Brasil pode ser influenciado? E aí eu quero te pedir, Aros, para fazer uma análise na influência, sobre a influência nas leis brasileiras, mas também sobre como isso influencia brasileiros e empresas brasileiras que lidam com os Estados Unidos ou que, enfim, de alguma forma trafegam nesses grandes sites, emitindo suas opiniões e vivendo uma vida que é cada vez mais digital. Eu acho que no caso brasileiro, a gente não tem nem um histórico de um ecossistema de monitoramento tão amplo e efetivo. A gente flertou com a contratação daquele Pegasus, que, se não me engano, é israelense, né? Tentou-se trazer, mas o Pegasus não estava muito bem na fita na época, inclusive por alguns escândalos que rolaram e tal. A coisa não caminhou. O Brasil tem a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, estava desenvolvendo um protocolo de defesa cibernética, de segurança cibernética, o envolvimento das Forças Armadas, Ministério da Defesa, enfim, havia na mesa um grupo importante reunido, mas esse programa de defesa cibernética, um programa nacional, ele acabou, eu não sei se caindo no esquecimento por completo, ou se ele simplesmente só se tornou menos sexy do que os outros debates que movimentam a República. Então, o status brasileiro somos cobrados, somos pressionados, estamos em fóruns internacionais nos quais o tema é colocado como um tema relevante. Sabemos, e quando a gente olha individualmente as figuras e os profissionais envolvidos nisso, eu tive a oportunidade de conversar com alguns desses profissionais, sejam eles militares ou técnicos não militares, são pessoas que estão conectadas a esse debate no mais altíssimo nível. Mas no todo não há uma movimentação enquanto nação para que isso amadureça. Ou seja, esse tipo de debate que a gente acompanha nos Estados Unidos para a renovação de um conjunto de leis que permite que se estabeleça um papel XYZ para as agências de segurança e que elas possam trabalhar para investigar e etc. Isso aqui no Brasil ainda é muito incipiente. Deveríamos estar muito mais atentos a isso, porque não há fronteiras para a internet, as nossas empresas elas se relacionam com organizações e com pessoas no mundo todo, e isso torna o nosso ecossistema vulnerável à medida que a gente não se prepara para torná-lo cada vez mais seguro. Então, monitorar é preciso, investigar é preciso, mas a gente não avançou, a gente não saiu de algo parecido com um pouco mais evoluído do que um debate filosófico sobre o tema. Esse é um ponto.
O segundo ponto sobre o quanto isso impacta as empresas e os cidadãos brasileiros. Já de algum tempo é sabido o quanto estar em conformidade com o que o mundo pensa sobre proteção de dados e sobre defesa cibernética é condição sine qua non para que uma relação de negócio se estabeleça. Não estou nem entrando no mérito daqueles que se manifestam individualmente, das relações interpessoais. Vamos focar nos negócios. Portanto, as empresas, independentemente dos esforços que o Brasil, enquanto país, faça para se manter no mesmo patamar que o resto do mundo, em termos de segurança, essas empresas aqui no Brasil, elas já trabalham para construir um ambiente de igualdade em que elas possam dialogar e se manter no nível de transparência, de prestação de contas e de segurança o mais hermético possível e mais próximo possível do que o resto do mundo cobra. Seja do ponto de vista da GDPR, seja do ponto de vista do entendimento dos Estados Unidos e de outros países que, se não tem a GDPR como a norte, tem, assim como acontece nos Estados Unidos, um conjunto de regras que estabelece segurança e proteção de dados. Cada país enfiou esse tema embaixo de algum guarda-chuva. Ou está no campo militar, ou está no campo da justiça, não importa. Mas encontrou uma maneira de estabelecer essas regras e as empresas lá seguem isso. Então, por uma questão de compliance, muda pouco ou nada para essas empresas saber que os Estados Unidos estão renovando ou que eles estão avançando dentro desse protocolo, porque elas já são conscientes disso. Essas relações já são monitoradas. Sobretudo em um ambiente absolutamente esgarçado, em que todas essas empresas que têm relação com os Estados Unidos, ou a maior parte delas, também tem relação com a China e sabem que a China está na mira dos Estados Unidos e que, por isso, vão ter um escrutínio maior. Sabem que não vai ser comprada qualquer tipo de tecnologia, porque essa tecnologia pode implicar em insegurança. Ou seja, essa relação ela já é muito sensível. Seja você alguém que só está ali transacionando do ponto de vista da balança comercial, ou você que oferece tecnologia e infraestrutura, você que tem uma relação um pouco mais estratégica. Então, eu acho que nesse aspecto não muda muito. Agora, para os cidadãos, aqueles que, como eu disse, o Rafa citou, eu citei, são engajados politicamente e usam os espaços do ambiente das redes sociais, dessas plataformas todas para se manifestar, essas pessoas têm que saber que elas estarão cada vez mais monitoradas. O grande ponto é que, mesmo para esse monitoramento, precisa haver limites. E esse é o debate em torno da seção 702. Mesmo para esse monitoramento, as regras do jogo precisam ser claras. Não vale golpe abaixo da cintura, né? Não vale dedo no olho. Precisa saber o que está sendo feito. Então, não importa se essas pessoas vão ser monitoradas, e acho que devem ser, todo mundo deve em alguma medida, porque todo mundo pode representar algum tipo de risco, dependendo da perspectiva que a gente olha. Mas esse monitoramento ele precisa estar balizado e tem que ter regras claras para ele. Agora, se você quer saber se a maior parte das pessoas se preocupa com isso, eu ouso dizer a você que não. Elas ignoram o fato de que existe uma autorização do Congresso dos Estados Unidos para que estrangeiros, em condições XYZ, sejam monitorados e o quanto esse monitoramento acontece, etc. Elas têm uma ideia rasa do que acontece, mas elas não estão nem um pouco preocupadas porque elas não entendem a dimensão do todo. E eu acho que é aí que mora o problema. Essa é uma discussão que deveria ser muito mais ampla, mas ela não será, pelo menos por agora. Então, dentro desses três universos, o que a gente tem o Brasil sabe o que precisa fazer, mas tem pessoas capacitadas para fazer, mas não faz da maneira como deveria. As empresas fazem, muitas vezes até em excesso, para além daquilo que deveriam, porque precisam manter essas relações em conformidade e precisam estar em conexão com o resto do mundo para seus negócios se viabilizarem, e porque a sobrevivência delas se dá também pela garantia de proteção. A gente divulgou aqui números importantes, estão disponíveis, as pesquisas estão disponíveis para os nossos assinantes na Special Edition que a gente divulgou, né, que a gente publicou, tem matérias a respeito sobre o quanto as empresas perdem por não serem mais atentas e ativas do ponto de vista da cibersegurança. E o terceiro ponto, no caso dos cidadãos, as pessoas ignoram algo
que é absolutamente sensível e que as coloca com uma arma apontada na cabeça, e elas muitas vezes nem sabem disso. O que mais você precisa saber? Bom, é isso, tá na hora de virar a chave. E aí, eu pergunto pro Rafa Coimbra, Rafa, no que você vai ficar de olho essa semana? André, tô de olho na movimentação da OpenAI. Esquece aquela polêmica toda, a gente já conversou muito sobre isso. Se você está chegando agora e quiser entender um pouco mais, a gente acabou de gravar um podcast explicando essa novela, mas eu tô aqui de olho nesse futuro de curto prazo, André, porque a OpenAI, quando ela fez um anúncio no encontro que eles inauguraram lá, o encontro anual dos desenvolvedores, a OpenAI anunciou algumas novidades que eram o chat GPT pessoal, cada um agora pode programar uma espécie de um mini chat GPT específico para uma determinada função, e ela anunciou que abriria uma lojinha, como se fosse uma loja de aplicativos, como a Apple tem, como o Google tem, para que os desenvolvedores pudessem criar em cima dessa loja. E a informação nova é que isso vai acontecer agora em janeiro. Sabia-se que eles estavam bolando isso, mas está chegando aí, como tudo na OpenAI, está tudo acontecendo muito rapidamente. Então, mês que vem, começa essa loja. Isso tem dois impactos muito grandes. Do ponto de vista de fomentar a inovação em cima da inteligência artificial generativa, vai ser algo que eu acho que vai ser, assim, explosivo, né? Eu acompanho alguns fóruns, tem um aqui dentro do ChatGPT que já tem mais de 11 mil aplicações criadas sobre inteligência artificial generativa. São pessoas que estão bolando ali, sei lá, uma inteligência artificial para te dar conselhos financeiros, uma inteligência artificial para te ajudar a meditar. Tem de tudo dentro desse mundo. Então, do ponto de vista de inovação, vai ser um impacto grande, mas eu acho que do ponto de vista de modelo de negócios da OpenAI também. Por quê? Só para vocês terem uma ideia, em 2022, não tenho os números fechados ainda de 23, mas em 2022 a Apple faturou 1,1 trilhões de dólares, né? É um negócio assim, impressionante, só com venda de aplicativos dentro da lojinha da Apple Store. Então, imagina o que a OpenAI vai poder, se ela não deu detalhe, se vai cobrar uma taxa lá de 15%, 20% sobre a intermediação dessas trocas ou vendas de GPTs. Mas imagine que o modelo seja parecido e ela cobre ali uma comissão. Quanto isso não pode injetar de dinheiro dentro da OpenAI? Então, acho que isso vai mexer com a questão da grana, e aí a gente já conversou muito sobre como o mundo dos negócios tem feito com que haja ali um cabo de guerra dentro da empresa, gente querendo mais proteger, tomar um pouco mais de cuidado, outros querendo acelerar por conta das oportunidades comerciais. Então, vai mexer do ponto de vista de inovação e do ponto de estrutura financeira, e eu acho que vai começar o ano com uma grande novidade em termos de IA generativa. E você, Carlos Aros? Eu tô de olho numa pesquisa que foi divulgada pelo iFood, André. Foi encomendada pelo iFood, a FIP, né, a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. E a pesquisa é interessante, ela é uma visão bem completa de como o ecossistema do qual o iFood é um agente importante impacta a economia, impacta a sociedade brasileira, né? Então a pesquisa diz que o iFood movimentou direta e indiretamente 97 bilhões de reais em valor bruto da produção do ano de 2022, algo em torno de 0,53% do PIB. Esse estudo mede a importância socioeconômica do iFood, leva em conta alguns efeitos indiretos, aumento da renda, né, proporcionado pelo iFood, não só para os entregadores, e isso é muito interessante, porque ele olha também as lojas que são parceiras, os colaboradores e toda uma cadeia que se estabelece e que muitas vezes é invisível para todos nós. O que é interessante é que esses 97 bi, eles não estão única e exclusivamente concentrados no iFood. Eles estão distribuídos, eles vêm cascateando aí ao longo de uma cadeia que começa a partir do instante em que a pessoa faz o pedido pelo aplicativo. É óbvio que é uma visão direcionada para a gente entender esse ecossistema, etc., que não é a única forma de a gente olhar tudo isso.
Mas é um dado importante, André, para ser incluído em qualquer debate a respeito dessas plataformas, a respeito do papel que essa nova economia tem para a construção da nossa sociedade. Ela está distribuindo, de alguma maneira, riqueza, está fazendo com que as pessoas tenham oportunidades e está criando novos modelos, novas formas de pensar negócios, novas formas de pensar o trabalho. E essas novas formas, elas não são necessariamente novas, porque o iFood já está aí há um bocado de anos. Mas é importante a gente perceber, nesse momento em que vários aspectos têm sido colocados sobre a mesa para serem revisitados do ponto de vista regulatório e do ponto de vista legislativo, é bem importante a gente olhar números como esse dessa pesquisa, que está disponível lá no site do iFood, para quem quiser conhecer, para a gente entender que não é simplesmente olhar por uma perspectiva. Há inúmeras outras formas de olhar e elas não anulam uma outra, evidentemente, mas elas se complementam. Na linha daquilo, né, André? Nem tudo é tão ruim, nem tudo é tão bom. Mas há que se encontrar um meio do caminho. O iFood e as empresas que se assemelham a ele, né, como modelo, sei lá, a 99, Uber, enfim, o Rappi e outras empresas do gênero, cumprem um papel importante. Então, a gente precisa olhar no todo, olhar só por um aspecto, como a questão do vínculo trabalhista, que tem sido muito discutido, a gente reduzir muito algo que é tão complexo quanto a existência humana. Então, acho que esses dados da FIPE aqui ajudam a gente a entender sob uma outra ótica um tema tão importante quanto esse dessa economia que a gente está construindo, dessa nova economia. Bom, meus amigos, é chegada a hora, mas antes de ir, eu quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do site. Rafa Coimbra, até a semana que vem. Um abraço, André, Aros e a todos que nos ouvem. Dezembro chegou, fim do ano está aparecendo aí, mas as notícias do mundo da tecnologia não param. Então a gente ainda está preparando mais uma edição especialíssima apenas para os assinantes. Se você não é assinante da Technology Review Brasil, chegou a hora. Faça parte da nossa comunidade e até semana que vem. Carlos Aros, até semana que vem. Um grande abraço para você, André Miceli. Outro abraço para você, Rafael Coimbra, e mais um para quem está nos acompanhando. Até a semana que vem. É isso, semana que vem tem mais podcast da MIT Technology Review Brasil para a gente falar sobre tecnologia, negócios e sociedade. A gente se encontra por aqui. Tchau, tchau. Você ouviu o podcast MIT Technology Review Brasil, apresentado por Tech Institute.